O historiador Wagner Pinheiro Pereira veio até aqui em Araucária para conversar com os alunos do Colégio Chimansky sobre os meios de comunicação no regime nazista. Bom, sobre esse assunto eu também vou conversar com ele agora. Então, Wagner, você estudou há 13 anos, você estava falando para mim esse assunto, né? A questão dos meios de comunicação, dos regimes totalitários. O que te interessou nesse tema para que você se dedicasse a ele? Em primeiro lugar, eu considero que seja a atualidade do tema, né? Nós continuamos, seja em regimes de caráter democrático ou de regimes de caráter ditatorial, sempre presente a utilização dos meios de comunicação mais modernos, cinema, televisão, rádio, né? Presente para criar e configurar esses imaginários sociais, né? Então, a partir em primeiro lugar, desse momento do presente, assim como da importância de trazer essas novas fontes históricas, porque em geral a gente aprende a ler e escrever, mas não aprendemos a interpretar imagens, né? E é exatamente por causa disso que muitos desses regimes se utilizam de recursos para apresentar mensagens subliminares, né? Seja nos filmes, seja nos programas, e a partir daí é importante a gente analisar como isso é feito para moldar a consciência das pessoas de determinada sociedade. Qual que é a ideia que você pretende passar para os jovens e também para o pessoal que está em casa sobre esse assunto? Em primeiro lugar, chamar a atenção do perigo, né, ainda a continuidade, infelizmente, do nazismo, que está presente entre nós. Então a gente vai ter que enfrentar, né, o neonazismo e principalmente muitos desses filmes, dessas produções, desse material, não tão restrito aos 12 anos do período nazista de 33 a 45, eles continuam presentes nos dias de hoje, sendo utilizados pelos neonazistas, então vinculando, são em geral imagens grandiosas que utilizam uma série de efeitos especiais. Então, em primeiro lugar, é cuidar para que as pessoas percebam, né, toda a montagem, como isso foi construído, e não cair nesse fascínio e nesse poder de sedução que essas obras ainda oferecem, né? A gente tem que ver por detrás o que significou. Se a gente tem imagens grandiosas do nazismo, a gente tem que contrapor e apresentar que essa glória de um Reich que deveria durar 1000 anos, na verdade, levou ao extermínio de mais de 6 milhões de judeus, fora uma série de outras minorias que foram consideradas seres inferiores. Então a gente tem que evitar que isso volte a se repetir. E em todo esse processo, através dos estudos que você realizou, é possível afirmar que os meios de comunicação tiveram um papel fundamental nisso? Sim, principalmente se a gente pensar na realidade da época, desde 1917, com a Revolução Bolchevique, Lenin e Stalin já utilizavam o cinema para fins políticos e educativos. O mesmo vai acontecer tanto nos regimes de extrema-direita, como o nazifascismo, como até mesmo nas democracias liberais, como foi o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França no período. E no Brasil isso também acontece, né, no primeiro momento, na era Vargas. E é possível traçar um paralelo disso tudo com a atualidade? Isso ainda ocorre? Você até citou o exemplo do neonazismo. Sim, além dessa questão, né, do neonazismo no aspecto político-ideológico, a gente vai verificar que muitas dessas imagens, embora o nazismo seja criticado, mas a estética nazifascista está muito presente nos dias de hoje e continua seduzindo milhões de pessoas, seja através da política, seja por intermédio da cultura. A cultura de massas, essa indústria cultural, investe pesado nesse poder de sedução. As técnicas ainda são mantidas, né? E, além disso, a gente recuperar um dos últimos eventos, como a guerra contra o Iraque, ou, enfim, a questão do terrorismo, muito desse tipo de discurso dos anos 20 até os anos 40 ainda é utilizado nos dias de hoje. Muito obrigada, Wagner. Bom, então está aí, muito importante continuar discutindo ainda hoje o nazismo e também o papel dos meios de comunicação na sociedade.